Bom dia, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Espero que sim. Bom, a aula de hoje falará sobre se a equipe deve ler todo o TCC. Professor, isso é muito óbvio e a resposta é particularmente positiva. Não é tão óbvio assim, creiam-me. E eu vou explicar o passo a passo desse pensamento do título da aula de hoje, tá certo? E como que eu irei explicar? Vejamos. Quando a equipe pensa em produzir um trabalho de conclusão de curso, e aí vale apenas para a equipe, porque a pessoa que quer fazer um TCC ela mesma, com ela mesma apenas, por óbvio que ela elabora, que ela pesquisa, que ela constrói, que ela atribui o título, enfim, ela faz tudo sozinha. E ao fazer tudo sozinha, ela consegue, em verdade, assimilar o conteúdo. Não é que ela consegue, ela assimila porque ela depende dela mesma. Contudo, quando se fala em formação de equipe para o desenvolvimento e construção de um trabalho de conclusão de curso, há que se notar algo bem interessante. As equipes têm por costume, e isso é uma realidade que se verifica em sala de aula, a equipe tem por costume considerar o seguinte: dividir o trabalho. Nada mais certo e nada mais justo. Lembrem-se, conforme vídeos passados, em que eu falei que se escolhe a equipe pela identidade profissional. E a mesma coisa serve para a orientação. A escolha do orientador e ou da orientadora é também pelo mesmo critério, qual seja identidade profissional. Tudo bem? Belezinha, então. Feito isso, a gente começa a perceber que quando a equipe se junta para escrever um TCC, a primeira coisa que elas fazem, que a equipe faz, é atribuir divisões ao trabalho. Supondo que o TCC tenha 5 capítulos, e são 5 integrantes, cada integrante ficará responsável por um capítulo. Considere ainda que nesses 5 capítulos haja 3 subdivisões em cada capítulo. Então eu teria aí até uma numeração terciária. 1.1 ponto, 1.2 ponto, 1.3 ponto, 2.1 ponto, 2.2 ponto, 2.3 ponto e assim sucessivamente. Então, o trabalho estaria formalmente dividido e mais, justamente dividido de forma justa. Logo, começa-se a construir o TCC, começa-se a captar materiais para o desenvolvimento e fortalecimento da argumentação, no caso da construção do trabalho de conclusão de curso. Que bem. Feito isso, cada equipe, então, cada integrante da equipe diz: eu quero o capítulo 1º, eu quero o 2º, eu quero o 3º, eu quero o 4º e eu quero o 5º. Ao falar que quero o 5º, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º, estabeleceu-se a divisão em si. E, nesse sentido, considera-se nada mais natural que cada um faça a sua parte. E, de fato, suponha que percalços não apareceram. Por exemplo, nenhum membro dessa equipe ficou nas costas dos demais membros e ficou tocando gaita enquanto os outros se matavam para construir o TCC. Não, suponha, o que é raro, creiam-me, né? Suponha que essa equipe considerou que iria construir o TCC, dividi-lo de modo exato, de maneira absolutamente justa, e assim o fez.
e, ao desenvolver este comportamento, simplesmente atribuiu a cada integrante um capítulo. Ao fazer isso, conforme dizia, ficou estabelecido que todos fizeram a sua parte. Algo raro, friso, de ocorrer. Frise-se. É algo muito raro disso ocorrer. TCC, geralmente, quando em equipe, 99% das vezes, isso é estatístico, porque eu já fiz alguns exemplos em comparação disso, 99% dá um tumulto, dá um desagrado entre os componentes. É por isso que é saudável escolher os componentes pela identidade profissional. Tudo bem? A mesma coisa serve para a orientação. A escolha do orientador e ou orientadora dever-se-á dar pela identidade profissional. Bom, feito isso, os alunos chegam até o seu orientador, apresentam o trabalho e o orientador fica deveras encantado. Ah, muito que bem. Proceda como o de costume. Passe a oferecer a possibilidade de que vocês revisem o material e em seguida procedam à encadernação. Palavra mágica, quando o orientador diz procedam à encadernação, implica dizer que os alunos findaram a sua etapa de escrever o TCC. Ainda falta a construção de PowerPoint, ainda falta ensaiar para a apresentação, certo? É óbvio que a construção do TCC, a elaboração de PowerPoint e o ensaio, isso tudo ocorre concomitantemente, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Até porque, como nós já sabemos, geralmente são 12 meses ou 1 ano e meio de construção para o TCC. Se bem que eu entendo que deveria haver pelo menos 2 anos, 6 meses de metodologia e 1 ano e meio de preparação para o TCC em si. Eu entendo nesse sentido, mas é algo particularizado, é algo que eu entendo e não é estatístico, é apenas o meu entendimento, tá certo? Então os alunos prepararam, elaboraram o TCC, o orientador mostrou-se satisfeito com a produção acadêmica, em seguida diz proceda como aos de costume. Os alunos fazem, revisam o material e entregam para o orientador. O orientador diz, procedam à encadernação. Os alunos ficam extasiados, né? A equipe fica extasiada. E aí nasce a pergunta: todos que compõem um trabalho de conclusão, que construíram esse trabalho de conclusão de curso, devem ler apenas a sua parte, a parte que cada um elaborou, ou a equipe toda deve ler todo o TCC? Ponto de interrogação. Por óbvio, a segunda pergunta, a escolha recai sobre a segunda pergunta. E por quê? Mas, professor, o trabalho não é em equipe? Justamente, é em equipe. Poxa, não é mais fácil então cada um ler a parte que elaborou, porque já está acostumado? Vem cá, mais perto. Considere que um membro falte. Considere que 2 membros faltem. E aí? Quem vai falar a parte deles? Ponto de interrogação. Entenderam por que é extremamente necessário que todos os membros da equipe leiam o TCC? Na íntegra? Ponto de interrogação. Conseguem entender o fundamento disso ser algo real, aplicável, direcionado, construtivo? Não é porque existe uma equipe que problemas não vão aparecer. Ah, professor, você sempre diz que tudo tem que ser
na paz. Eu dou total, plena, absoluta, infinita razão para vocês. Entretanto, quando da apresentação, alguns fatos podem ocorrer e contra os fatos ninguém luta. Contra as ações do dia a dia, ninguém luta. Suponha que chova e suponha que 2 integrantes morem muito longe e eles não conseguem comparecer porque inundou onde eles vivem. E aí? É algo perfeitamente cabível de ocorrer. Então todas essas possibilidades devem ser pensadas. E quando a equipe conhece o trabalho como um todo e não apenas a parte que cada integrante elaborou, eu consigo dizer categoricamente que o TCC está mais forte. Porque da ausência de uma pessoa, a equipe não ficará prejudicada. Ela deverá remanejar, reestruturar a apresentação. E por que deverá reestruturar a apresentação? Porque com a falta de 1 ou 2 integrantes, quebra o curso normal de apresentação. E ao quebrar o curso normal de apresentação, necessário se faz reorganizar todo este critério de apresentação. Então, qual é a dica que eu dou? Façam ensaios do TCC com a equipe toda e cada um também ensaie o TCC todo. É por isso que se deve ler o TCC como um todo. Senão, fica algo vazio e sem sentido. Porque da falta de 1 ou mais integrantes daquela equipe, de uma determinada equipe, poderá ocorrer um desastre na hora da apresentação. E aí a primeira pergunta que a banca faz: ué, vocês não leram o TCC todo? Então cada um leu apenas a parte que elaborou? Isso está errado. Isso mostra fragilidade na argumentação. Fragilidade onde? Na postura, inclusive. Tá certo? Lembrem-se, todos os integrantes devem ler todo o TCC. E todos os integrantes devem ensaiar todo o TCC. Assim, na iminência de ocorrer um problema, eu simplesmente terei como me reorganizar na hora de apresentar um TCC. Tá certo? Tudo bem? O meu nome é Adriano Guia Ferraro. Tenho um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. E também tenho um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. TCC Simples e Fácil no Facebook e Adriano Guia Ferraro no YouTube. Pessoal, beijos, pimpolhas e pimpolhos, um forte abraço, até a próxima, é isso, tchau, tchau.